Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 10, cujo título é Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falar a verdade é fundamental para a confiança e a integridade nas relações humanas. Irmãos, estamos aqui diante de mais um texto gigantesco, né? De mais um título gigantesco. Eu particularmente não gosto muito desses títulos muito grandes, atrapalha para colocar na descrição do vídeo lá no YouTube, e também perde um pouco o sentido, porque a ideia é resumir, né? Mas enfim, aqui é uma crítica construtiva, de repente vai que alguém ouve e nas próximas lições retomam aquele hábito de colocar títulos mais curtos. Vamos avançar então, irmãos, demonstrando aqui para vocês o que será abordado no nosso encontro de hoje. Nosso encontro de hoje vai abordar o nono mandamento dos 10. Eu tô um pouquinho rouco, irmãos, porque domingo eu preguei e a pregação esticou bastante, preguei quase 1h30, e aí acabou que foi algo de Deus, algo especial, e acabou que eu sobrecarreguei muito a garganta, tá? E a gente tá sempre gravando videoaulas também, que nós somos professores, então por causa disso eu tô um pouquinho rouco, mas acho que vai dar certo aqui, vamos caminhar juntos aqui. Mas quando a gente fala do nono mandamento, que é não dizer falso testemunho, a gente costuma ampliar esse conceito para incluir também mentiras, fofocas, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui conforme a revista fez. Então a gente não vai tratar, a gente não vai abordar o tema somente do ponto de vista estrito do falso testemunho. O primeiro tópico nós vamos sim falar do falso testemunho e do perigo que ele gera para a vida das outras pessoas. Mas também vamos tratar desse mandamento de uma forma mais ampla, tá? Para falar da mentira e de suas consequências. Eu vou acabar falando da fofoca também, de fake news. Nós vamos abordar, irmãos, alguns temas complexos também, como, por exemplo, o problema grave que está diante hoje dos operadores do direito, que é a valorização da palavra da vítima de crimes sexuais e de crimes também de violência doméstica, e o problema das denúncias falsas, né? Das comunicações falsas de crime. Então, é uma situação extremamente complexa, porque se você não valoriza a opinião da vítima, normalmente esses crimes são praticados num contexto em que ninguém está vendo. Então, se você não valoriza a opinião da vítima, você vai favorecer a impunidade. Por outro lado, se você valoriza demais a vítima pode, e não é pouco comum, apresentar uma acusação falsa, e aí, nesse caso, você vai punir de maneira extremamente grave alguém que é inocente. Então, é um tema complexo, nós vamos abordar aqui no nosso encontro de hoje. Nós vamos falar também sobre as famosas fake news, que nada mais é do que a mentira, do uso político das fake news hoje em dia para criar verdade, para criar narrativas, e também do combate às fake news, que às vezes é um antídoto que é pior do que o veneno. Vamos falar também de vários outros assuntos dentro dessa temática, mas antes de nós entrarmos na nossa aula, eu quero agradecer os nossos apoiadores, você que é apoiador do canal, tanto pelo Apoia-se como também pelo Seja Membro do YouTube. Muito obrigado de coração, porque você está ajudando na manutenção, na continuidade desse trabalho para que ele chegue também a mais pessoas. Também no final da nossa aula de hoje nós vamos responder algumas dúvidas que ficaram da última aula. Teve gente que perguntou de rifa, teve gente que perguntou de caixa 2 de igreja, de congregação, teve gente que fez um monte de pergunta. Eu vou tentar responder de maneira rápida lá no final, no que eu chamo de tópico 4, né, na organização, mas que é o tópico final da nossa exposição de hoje, tá bom? Vamos iniciar então a nossa abordagem. Eu dividi os nossos tópicos aqui em 3: o falso testemunho, a verdade e as diversas formas de mentir. A gente não vai falar só da mentira no ponto de vista assim superficial, tá? A gente vai falar de diversas mentirinhas, de obrigação de dizer a verdade me dá o direito de ser grosseiro. Nós vamos abordar essas questões também, tá, irmão? Vocês sabem que minha aula aqui ela procura dar muitos exemplos práticos para enriquecer a sua aula, professor de escola bíblica dominical, para você não ficar preso só na revista. Ou se você usa a revista assim no sentido de ler e comentar, para que você tenha muitos exemplos para tratar. E por fim, vamos falar sobre difamação e fofoca, principalmente na era digital, que é um tema que está muito em voga, tá, nos nossos dias. Antes, porém, quero pedir para você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. Não se esqueça de dar a sua opinião do que você achou do vídeo, o que você achou do conteúdo, se tem alguma dúvida. Algumas dúvidas eu já respondo nos comentários, outras eu demoro um pouquinho mais, eu respondo somente no vídeo seguinte. Então, não deixe de participar, porque fazendo assim você ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante, tá bom, meus irmãos? Muito obrigado pelo comentário e pela curtida de vocês. Vamos continuar então? Vamos falar sobre o falso testemunho.
Aqui, irmãos, eu já quero iniciar dizendo que o falso testemunho, ele, principalmente na antiguidade, ele era um fato extremamente grave. Hoje continua sendo, mas antes era pior. Por quê? Porque hoje em dia você ainda tem o recurso das provas técnicas. Você tem um perito criminal, você tem um médico legista, você tem outras formas, você tem câmeras, você tem gravadores, você tem vários meios de prova que ajudam a corroborar uma versão acerca de um fato. Antigamente era basicamente prova testemunhal. Então, se a testemunha mentisse, ela conseguiria gerar uma incriminação de alguém, assim, de uma maneira praticamente inevitável. De maneira praticamente inevitável. Por quê? Por causa do peso que a prova testemunhal tinha. Só para vocês terem uma ideia, quando Acabe queria comprar a vinha de Nabote, que ficava ali ao lado do seu palácio, e Nabote falou: eu não vou vender a herança dos meus pais, ai de mim fazer tal coisa. E aí Acabe volta triste para casa, Jezabel vê ele triste e fala: por que você está triste? Você não é o rei? Ah, eu tô triste porque Nabote não quis me vender a vinha dele. Parece aqueles meninos mimados, acaba parecendo esses garotos meio mimados, né? Chegava em casa meio chorando, meio arrasada, não quero comer porque ele não vendeu a vinha dele para mim. Um negócio meio de garoto mimado, coisa esquisita. Né? De vez em quando dá vontade de dar uns tapas, uns bufete no Acabe. O Acabe, toma vergonha, rapaz, vira homem. Que ideia, que comportamento de moleque, de criança mimada. Claro, irmãos, que isso é uma força de expressão, né? Pelo amor de Deus, não vai me entender no sentido literal. Eu não saio esbufeteando ninguém por aí, não, tá, irmãos? Então, ele chega lá com uma criança mimada, não quero comer, não quero beber, porque eu tô triste, porque Nabote me vendeu a vinha. Aí Jezabel, que era perversa, que era cruel, que era uma pessoa má, assim, no sentido forte da expressão, não era má no sentido de natureza má, é má no sentido de não tenho nenhum receio de praticar a minha maldade. Ela articula com as autoridades para proclamar um jejum. Olha que bizarrice, irmãos. Proclamar um jejum, provavelmente ali ao Senhor. Ela proclama um jejum ao Senhor, convoca os anciãos, coloca Nabote em evidência e depois levanta falsas testemunhas para dizer que ele blasfemou contra o Senhor e contra o rei. Olha como essa mulher é perversa. Irmãos, tem gente, irmãos, que não tem nenhum tipo de temor de usar as questões de Deus para promover seus interesses particulares. E Jezabel era assim. Então ela faz essa articulação, funciona. Esses homens acusam Nabote de blasfêmia. Então Nabote, ele é conduzido para o exterior da cidade e é apedrejado e morto. E aí ela traz essa notícia para Acabe. Acabe, ao invés de repreendê-la pela barbaridade que ela fez, ele vai lá, fica alegrinho, igual a criança mimada, e vai lá buscar o pirulito dele, vai lá buscar a bola dele, vai lá para a vinha, para tomar posse da vinha de Nabote. Então, queridos, a gente vê o peso que tinha o falso testemunho naquela época. Porque você tinha poucos meios de provar um crime, uma conduta errada, que não fosse testemunha. Os meios de prova eram muito limitados. Então o peso de uma testemunha era muito, muito grande. Não por acaso, tanto com Jesus quanto com Estevão, eles tentaram levantar falsas testemunhas. Jesus, por exemplo, no julgamento dele perante o Sinédrio, os sacerdotes buscavam falsas testemunhas para acusá-lo. E aí as pessoas vinham com todo tipo de alegação superficial, frágil, que não era suficiente para acusá-lo. Até que chegou alguns dizendo que ele ia destruir o templo, uma acusação também sem nenhuma substância, mas como eles precisavam de alguma coisa, eles ouviam qualquer um que podia trazer qualquer versão tosca para tentar condenar Jesus. No caso de Estevão, essas falsas testemunhas, eles viram Estevão cheio do poder, cheio do Espírito, cheio de sabedoria, e não podiam resisti-lo nos argumentos. E aí eles apelaram, eles trouxeram falsas testemunhas para dizer que ele tinha blasfemado contra Moisés e contra o templo. Então, irmãos, você vê claramente que a utilização de falsas testemunhas para perseguir inimigos era algo frequente, tendo em vista o poder que uma testemunha tinha. E não por acaso, a Bíblia é tão criteriosa e tem um juízo tão severo contra as falsas testemunhas, por causa desse prejuízo que uma falsa testemunha podia causar a alguém. Então, em primeiro lugar, nós temos alguns textos aqui do Antigo Testamento falando acerca do testemunho. Né? Em primeiro lugar, você nunca podia condenar alguém com base na palavra de uma testemunha só. Uma testemunha só não era suficiente para condenar alguém. Em segundo lugar, aí vem esse texto aqui de Deuteronômio, a testemunha que acusasse alguém, ela deveria ser a primeira a tirar pedra. Ela deveria ser a primeira a tirar pedra. No caso de Jesus com a prostituta, ou com a mulher adúltera,
Jesus falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, porque Jesus queria englobar todo mundo, né? Então Jesus não falou acerca de quem viu, quem a surpreendeu, quem a flagrou no adultério. Jesus perguntou quem não tem pecado para atirar-se a primeira pedra. Mas a regra era que, a regra geral, né, era que quem fosse a testemunha desse a primeira pedrada, para constranger mesmo, para a pessoa só fazer, só testemunhar contra alguém se ela tiver certeza. Então, a Bíblia traz esses regramentos acerca da prova testemunhal, tendo em vista a gravidade que essa prova tinha naqueles dias. Outro ponto importante também é que existe aqui um mandamento, nesses textos aqui de Êxodo e Deuteronômio, de que a pessoa que trouxesse, da pessoa que apresentasse algum tipo de falso testemunho contra alguém, ela deveria sofrer a punição que ela queria que a vítima do falso testemunho dela sofresse. Seria olho por olho, dente por dente. Por exemplo, se ela acusasse alguém de adultério ou de blasfêmia, com o objetivo de tirar a vida dessa pessoa, nesse caso, não era possível que essa pessoa recebesse, a falsa testemunha recebesse uma punição inferior à pena de morte, porque ela queria que a outra pessoa morresse. Então tem esses regramentos aqui, tendo em vista a gravidade. E fora a maldição do Senhor, né, irmãos? Deus nunca vai corroborar, Deus nunca vai concordar com a injustiça. É por isso que aqui em Provérbios vem um juízo de Deus. Existem 7 coisas que aborrece o Senhor e a sétima ele abomina. E entre as coisas aqui que aborrece o Senhor está a língua mentirosa e a testemunha falsa. Então a gente vê muitos textos bíblicos falando acerca do juízo de Deus contra as falsas testemunhas, tá bom? E uma das características dos últimos dias seriam, Paulo fala, né, que os últimos dias seriam trabalhosos. Por quê? Porque haveria uma degeneração moral tão grande que as pessoas iriam se tornar soberbas, blasfêmias, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. E dentre essas características teriam a característica dos caluniadores. O que são os caluniadores? São aquelas pessoas que atribuem um fato criminoso a alguém que não aconteceu. Então essa multiplicação de caluniadores é uma característica da degeneração moral da humanidade. Eu queria trazer também para vocês, a título de curiosidade, a tipificação do falso testemunho dentro do Código Penal. Está lá no artigo 342, que fala acerca do falso testemunho, que só pode ser praticado pelas testemunhas, por peritos e por outros auxiliares da justiça, tá? Tanto do âmbito da investigação criminal como do âmbito do processo penal. Não inclui aqui a vítima. Por quê? Porque a vítima que comunica falsamente um crime, ela não é uma falsa testemunha. Ela pratica outros crimes, como calúnia, denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime, tá bom? A vítima, então, não se enquadra aqui no tipo penal do falso testemunho, mas ela pode se enquadrar em outros tipos penais aqui semelhantes e específicos para quem comunica o crime. Então, galera, eu falo galera assim porque eu dou muito aula de direito para jovens e tal, então eu tô acostumado a falar galera. Então, irmãos, e aí começou a entrar direito aqui, já saiu irmãos e virou galera, né? Faz parte. Então tem essa tipificação aqui no Código Penal, que inclui quem apresenta uma alegação falsa, quem nega uma alegação verdadeira ou quem se omite em falar. Ou seja, só pode ficar em silêncio o réu. O réu tem o direito ao silêncio. Todos os outros são obrigados a falar em juízo quando são convocados como testemunhas, tá bom? A pena é de 2 a 4 anos, ou seja, não é uma pena muito leve. A maioria dos crimes do Código Penal tem penas inferiores, tá? Só os crimes mais famosos que têm penas mais altas. Então não é uma pena muito leve, tendo em vista o prejuízo que gera para a vítima. O crime de calúnia é você imputar falsamente um crime a alguém. O crime de denunciação caluniosa é quando essa imputação falsa gera uma atividade do Estado, a instauração de um inquérito, uma ação penal. E a falsa comunicação de crime é quando você comunica um fato criminoso, mas não diz quem praticou. Então, nesse caso, você tem também uma mobilização do aparato estatal, mas sem uma pessoa específica. Então, esse crime aqui é o mais grave, tem a pena maior, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, tá bom? Aqui não teve mobilização estatal nenhuma, tá? É a mera calúnia, você atribuir um fato criminoso a alguém. Aí vamos entrar, irmãos, num tema bastante polêmico, irmãos, nos nossos dias, que é um tema complexo, não tem solução fácil para isso, que é a palavra da vítima em relação aos crimes sexuais e em relação aos crimes relacionados à violência doméstica e familiar. Esse tema, irmãos, é um tema bastante complexo. Por quê? Porque é necessário dar um peso maior para a palavra da vítima, principalmente nos crimes sexuais, tendo em vista que eles são praticados normalmente fora da vista de terceiros.
Então, se você não der um peso especial à palavra da vítima, isso já é entendimento jurisprudencial aqui no Brasil, você vai favorecer a impunidade. De modo que é necessário dar essa credibilidade maior à palavra da vítima. E qual é o problema disso também, por outro lado? São as falsas acusações. Por quê? Porque se eu dou uma credibilidade maior à palavra da vítima, ela falou que foi abusada, e eu levo isso a ferro e fogo, eu tenho que considerar também que existem mulheres que mentem. Existem mulheres, claro que o homem também pode ser abusado sexualmente, mas no geral são as mulheres. Existem mulheres que querem prejudicar. Existem mulheres que querem derrubar alguém, um ex-namorado, que quer derrubar alguém que tem dinheiro com o objetivo de buscar uma indenização no âmbito civil depois. Tem mulheres que têm o interesse de prejudicar realmente alguém que elas têm uma mágoa, um ressentimento, e elas fazem denunciação falsa. Eu acredito que é a minoria dos casos. Mas, por exemplo, no âmbito de violência doméstica, eu já estagiei em delegacia da mulher, no meu estágio de delegado, e a delegada-chefe da delegacia, ela falou comigo, falou, Jefferson, não é incomum mulheres virem trazer denunciações falsas contra os seus maridos aqui. Às vezes a mulher quer separar do cara, quer que ele saia de casa, e ela vem e fala que, por exemplo, sofreu violência psicológica, que foi ameaçada. Aí a gente tem que ter um trabalho de fazer um monte de pergunta para tentar entender o caso, porque, cara, quase a metade das mulheres que vêm aqui com o argumento da violência psicológica ou da ameaça estão mentindo. Elas querem se livrar do cara. Quando você começa a perguntar, a questionar, você vê que a grande maioria, elas querem, na verdade, se separar dele. E querem ficar com a casa e querem que ele meta o pé. E aí sabem que, se elas disserem que foram vítimas de violência psicológica, de ameaça e tudo mais, que elas vão acabar obtendo uma medida de afastamento e ele vai ter que sair da casa. Então, irmãos, é uma situação muito, muito complexa, em que você precisa necessariamente dar um peso especial para a palavra da vítima, mas você não pode levar a palavra da vítima a ferro e fogo, e aí é necessário que haja uma sabedoria verdadeira do céu, como Salomão teve quando ele mandou partir o bebê no meio. Como é que ele ia acreditar qual era a mãe verdadeira? Ele não tinha como saber, não tinha teste de DNA naquela época. Então Deus deu uma sabedoria extraordinária para Salomão, para ele falar para cortar o bebê no meio, e aí a mãe, que era a verdadeira, falou, não mate a criança, deixa para ela. E aí ele percebeu que ela era a mãe verdadeira. Então é necessário ter essa sabedoria do alto, irmãos, porque do ponto de vista objetivo, não existem critérios assim objetivos para saber a prioristicamente se a mulher que está denunciando o homem, ela realmente foi vítima ou não. E ainda tem os casos da subnotificação daquelas milhares de mulheres que foram vítimas de abuso, de violência, que nunca falaram nada, por vergonha, por medo. Então, queridos, é uma situação extremamente complexa. E quando a gente vê uma situação complexa dessa, irmãos, a gente perde um pouco da esperança na humanidade. Perde um pouco de esperança da humanidade. Mulheres que foram vítimas de verdade e foram descredibilizadas, e os homens saíram impunes, porque não foi dada a devida valoração à palavra delas. E, por outro lado, também tantos homens que tiveram as vidas destruídas por causa de denunciações falsas. Queridos, qual é a solução para o mundo nesse aspecto aqui específico? É o evangelho, irmãos. É o evangelho. O evangelho da verdade, o evangelho da liberdade em Cristo, o evangelho da luz, que vai fazer com que cada vez esses casos sejam inferiores, cada vez esses casos diminuam. Porque sem um compromisso moral com a verdade, a tendência é que as mentiras se propaguem. E aí a palavra das mulheres perca a credibilidade, mesmo quando elas estão falando a verdade, tendo em vista a quantidade de casos de mentiras, e também, por outro lado, a palavra do homem também não tem a credibilidade, porque são tantos abusadores que negam que praticaram abuso, que é necessária realmente uma sabedoria do alto. Mas o mundo não vai se proteger jamais contra as injustiças baseada nesse tipo de falso testemunho, porque, como eu falei, é uma situação complexa. Então, queridos, é a sabedoria do alto, e eu peço a Deus sabedoria do alto para saber discernir, e também, além da sabedoria do alto, a difusão do evangelho transformando mentes e corações para que as pessoas passem a ter um verdadeiro compromisso com a verdade. Depois, eu gostaria de falar acerca de, quando a gente está falando de difamação, de calúnia, é importante também fazer essa distinção, tá, irmãos? É uma distinção técnica, vai que tem alguém aqui que é operador do direito, eu gosto de fazer essa exposição também. Qual é a diferença entre injúria, calúnia e difamação? Injuriar alguém é atribuir uma qualidade negativa a ela, tá?
Difamação é atribuir um fato negativo, não importa se é verdadeiro ou falso, tá bom? Por exemplo, atribuir um fato de que, por exemplo, um exemplo que a gente dá nas aulas de direito é de um camarada que passou na rua e viu uma vizinha num ponto de prostituição e depois saiu contando para os vizinhos que ela estava se prostituindo. Ainda que seja isso verdade, isso é difamação, tá? É atribuir um fato negativo a alguém, ainda que seja verdadeiro. E a calúnia é atribuir um fato criminoso a alguém. Então, por exemplo, chamar alguém de ladrão é uma injúria, porque atribui uma qualidade negativa. Dizer que uma pessoa roubou o celular do fulano tal dia é uma calúnia. E se a partir dessa calúnia for instaurado um inquérito, for instaurada uma ação penal, aí nesse caso, essa calúnia vai se transformar numa denunciação caluniosa. Dica cultural para vocês, tá? Para vocês entenderem a diferença aí dos crimes contra a honra. Mas vamos lá. Dentro dessa ideia genérica de calúnia, que eu não estou falando de calúnia apenas no sentido técnico, tá? Que eu estou usando o termo calúnia no sentido genérico, que é toda forma de denegrir a imagem de alguém, tá? Nós, como os discípulos de Cristo, irmãos, nós não podemos ter uma mentalidade de ultravalorização da nossa própria reputação e do nosso próprio nome. Por quê, irmãos? Porque somente pelo fato de você ser discípulo de Jesus, isso já vai gerar para você, com certeza, acusações, com certeza vai gerar contra você perseguições, com certeza vai gerar contra vocês todo tipo de calúnia e de palavra negativa. E você tem que estar preparado para isso, porque Jesus avisou para você ficar preparado. Jesus falou, não chamaram o mestre de Beelzebul, o que não farão com os discípulos, o que não farão com os seguidores. Quer dizer, meu irmão, encare isso como algo que é inerente à tua condição de seguidor de Jesus. Para de ficar se vitimizando, para de falar, porque falaram mal de mim naquela igreja, eu não piso mais lá. Porque me criticaram. Porque eu não quero mais cantar, porque eu louvei e alguém ficou rindo, porque eu desafinei. Porque eu não quero mais oportunidade para falar, porque ficaram zombando, fazendo cara feia quando eu estava pregando, como se eu não estivesse falando, como se eu estivesse falando coisa errada. Irmãos, eu vejo tanta gente melindrosa no nosso meio por causa de palavras e de coisa que os outros falam, quando Jesus passou por tudo isso e muito mais. E ele foi como ovelha muda pro matador, irmãos. E ele disse para nós, se fizeram comigo, vão fazer com vocês. Ainda mais, irmãos, se você estiver frutificando. Se você estiver frutificando, irmão, pode ter certeza que as perseguições vão chegar até você. Então, para de bobeira, para de ser menino, tá? Assume sua condição de homem e de mulher de Deus. E quando essas coisas acontecerem, é do jogo, irmão. Já faz parte, Jesus já tinha avisado. Tá? Vamos encarar isso com maturidade. Jesus ainda fala mais, irmãos. Ele fala pra gente se alegrar. Alegrai-vos quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai. Porque fizeram isso, irmão. Os profetas que vieram antes de vocês fizeram isso com Cristo. Então, quando você padece como um justo, porque Pedro fala disso, ó. Vamos ter um comportamento ilibado para que quando maldizerem a gente, eles ficarem constrangidos com o nosso bom comportamento. Então a gente tem que fazer a nossa parte, tá? Tem gente que recebe crítica, tem gente que as pessoas fazem acusações que merecem essas acusações. Eu não estou falando dessas. Eu estou falando de quem tem uma vida ilibada. Então tenhamos uma vida ilibada para que quando a perseguição vier, quando a maledicência chegar, quando a acusação chegar, a gente possa exultar e se alegrar, porque a gente está compartilhando a identidade dos profetas e de Cristo. Se é uma causa de alegria, se eu estou sendo difamado por causa da minha imitação de Cristo, glória a Deus por isso, porque eu estou sendo participante dos mesmos sofrimentos que ele. Tá? Então vamos parar de bobeira, tá? Vamos parar de bobeira, em nome de Jesus. Outra coisa, regra, não se justifique. Quem me justifica é Deus. Quem me justifica é Deus. Quando eu me justifico, eu perco a oportunidade de Deus me justificar. Tá? Eu gosto de contar uma história de que quando a avó da minha esposa estava muito idosa, a gente não tinha mais como morar na mesma casa que ela, porque minha segunda filha nasceu e não tinha espaço físico para colocá-la na casa. E, enfim, a gente teve que se mudar, a gente morava junto com ela justamente para cuidar dela. Mas deixamos uma pessoa responsável e eu semanalmente ia lá. Até porque eu estava dirigindo uma congregação ainda próximo da casa dela, então eu ia lá pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Sem contar a visita no domingo, certo? Estou falando só da visita minha. Fora a visita com a Roberta e com minhas 2 filhas, a mais velha e a mais nova, que ainda era bebezinha. E a gente estava sempre lá, só que não tinha mais como morar lá, certo? Então a avó da minha esposa ficou doente
e nós colocamos uma pessoa para cuidar dela que ficava 24 horas, eram 2 pessoas que ficavam 24 horas, mas ela estava com problema de cabeça, a gente teve que arrumar até um psiquiatra para ela. E às vezes ela ficava, por exemplo, 10h30 da manhã pedindo comida. Quero comida, quero comida, quero comida. E fatalmente, irmãos, os vizinhos ouvem. Tinham parentes, as pessoas queridas que moram no nosso coração, que ouviam aquilo. Que ficavam achando, poxa, será que estão dando alimentando direito? Será que estão cuidando bem? E até vinham falar conosco pra gente ficar de olho e tal. Mas é natural, irmãos, que as pessoas julguem. É natural. Elas não estão na sua pele, elas não sabem o que você está vivendo. Então, uma vez, algumas dessas pessoas falaram assim: a gente vai ficar com a minha tia aí e tal, dá a chave da casa que a gente quer ficar um dia com ela. Aí a Roberta ficou preocupada: nossa, estou achando que a gente está maltratando a minha avó, que não sei o quê. Eu falei: Roberta, quem nos justifica é Deus. Deixa alguém que imaginar, que a gente nem tem certeza se estavam imaginando, a gente desconfia que sim, porque da forma como se refere, como falaram conosco, foi o que foi a impressão que a gente teve, é que elas estavam achando que a gente não estava cuidando direito. Aí foram ficar lá. Irmãos, quando deu 5, 6 horas da manhã, ligaram. Pelo amor de Deus, vem ficar com a minha tia, que eu não aguento, que eu não tenho saúde, que não dá, que não sei o que, não sei o que lá. Depois disso, viramos os netos exemplares. Viramos os netos exemplares. Porque viram o grau de dificuldade que era cuidar de uma pessoa extremamente idosa, enferma e com a mente completamente afetada, muito afetada. Eles viram o trabalho que dava, que a gente nunca reclamou, que a gente nunca se negou a ajudar. Eu estava toda semana, levava ela para o hospital, passava o dia inteiro com ela no hospital, mesmo não sendo parente de sangue, porque eu entendia que era minha responsabilidade, tendo em vista que era a avó da minha esposa, e minha esposa não tem pai vivo, o pai dela é falecido há muitos anos. E o pai dela era filho único, então a responsabilidade era minha. E eu assumi essa responsabilidade. Só que quem está de fora não sabe, irmãos, e a gente não tem que ficar preocupado, irmãos, com o que estão pensando da gente. Quem nos justifica é Deus. E aí no velório eu tive a oportunidade de ouvir que é um neto melhor do que um filho, que é uma neta melhor do que uma filha. Isso dentro dessa perspectiva de que quem me justifica é Deus. Eu não precisei me justificar, foi Deus quem nos justificou. E você, irmãos, se você sabe que está fazendo a sua parte, descansa no Senhor. Quem te justifica é Deus. Agora, é claro, em algumas situações você vai precisar se justificar. E aí Jesus fala: não se preocupem quando vos acusarem, o que vocês terão que falar, o que vocês terão que responder, porque o Espírito Santo colocará a palavra nas suas bocas. Paulo, por exemplo, ele se defendeu em Atos dos Apóstolos em várias instâncias. E Deus colocou as palavras na boca de Paulo. A gente não tem que ficar nesse afã, irmãos, de se defender o tempo todo, porque quem gera esse afã dentro de nós é o orgulho. É o orgulho que faz a gente querer se proteger o tempo todo, proteger nossa honra, nossa reputação, o que vão falar de mim. Irmãos, a gente não tem controle sobre isso. Então, toda vez que levantarem uma calúnia, uma difamação, alguma notícia contra você, primeira postura: alegre-se, porque fizeram o mesmo com Jesus. Segunda postura: não se justifique. Quem te justifica é Deus. Terceira postura: se dentro das circunstâncias você entender que é o Espírito e não o teu orgulho que está te levando a se justificar, fique tranquilo, porque o Espírito vai te capacitar para falar o que é certo na hora certa. Não seja dependente do teu ego, seja dependente do Espírito. Amém? Segundo, a verdade e as diversas formas de mentir. Queridos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é a verdade. Em Deus não há sombra de variação. Deus, irmãos, ele é a verdade, ele não mente. Deus, ele não compactua também com a mentira. E a gente não tem que andar só na verdade no sentido de não mentir, a gente tem que andar na verdade plena, que é a luz, andar na luz. Que é andar sem esconder as coisas importantes e com a vida transparente. É uma verdade no sentido mais amplo. Quando a gente fala de verdade, é não mentir. É o primeiro entendimento que a gente tem. Só que eu estou falando da verdade no sentido mais amplo. Se você ler os textos de João, que fala sobre verdade, ele sempre fala de verdade ao lado de luz. E ele fala: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. 1 João 1, do 7 ao 9. Mas ele fala e depois continua falando de confissão de pecados. Mas se a gente vai para João 3, aquele mesmo João 3,16, de Deus amou o mundo, no finalzinho vem falando que aqueles que são da verdade andam na luz. Quem não é da verdade anda em trevas, porque querem esconder as suas obras, porque suas obras são mais. Então ele associa claramente andar na verdade com não se esconder, tá? Com não ter coisas ocultas.
Então aqui é o entendimento da verdade associada com a ideia de luz, com a ideia de transparência, com a ideia de sinceridade, com a ideia de não ficar escondendo nada de ninguém, tá bom? Então, por que nós devemos andar na verdade? Porque Deus é a verdade, Jesus é a verdade. E como bons imitadores, como filhos amados, nós devemos copiá-los. E também, a contrário, e por outro lado, nós não podemos mentir, porque quem mente, irmãos, está submetendo, está se deixando direcionar pelo pai da mentira, que é o diabo. Jesus acusa os homens que estavam se opondo a ele como sendo filhos do diabo, porque eram mentirosos, assim como o diabo é mentiroso. Irmãos, a gente não pode compactuar com as obras de Satanás. Então, se por um lado a gente tem que falar a verdade porque Cristo é a verdade, por outro lado a gente não pode mentir porque ao mentir a gente está aderindo às obras de Satanás. Ele é mentiroso desde o princípio, ele mentiu no céu para enganar um terço dos anjos, ele mentiu para Eva dizendo que ela não ia morrer, dizendo que ela podia comer de todos os frutos do jardim. Ele é mentiroso. Ele mente inclusive para nos acusar de pecados que Deus já nos perdoou, que a gente já se arrependeu genuinamente e que já foram apagados, e ele vem querer mentir para você para querer gerar culpa no seu coração. Ele é mentiroso, ele é enganador. E ele é tão enganador que ele opera através do espírito da mentira, através de falsos profetas que enganarão a muitos, que se possível enganariam até os escolhidos. Tamanha é a habilidade dele nesse ministério da mentira e do engano. Inclusive, Deus vai permitir com que esse espírito de engano ele se propague na era do anticristo para que todos aqueles que não amam a verdade se entreguem verdadeiramente à mentira. Irmãos, às vezes as pessoas elas falam, não, eu não sou crente, mas eu acho que a pessoa tem que ser boa, eu acho que a pessoa tem que ser justa, eu acho que a pessoa tem que ser correta, e eu tenho minha vida toda correta. Então tem pessoas que, se você olhar para a vida dela, ela até parece que ela é crente, porque ela tem uma vida muito corretinha mesmo, muito certinha mesmo. E ela aparentemente é uma pessoa justa. Só que a Bíblia fala que não há um justo, nenhum sequer. Se não for através de Cristo, a gente não se livra da mazela do pecado que habita em nós, que faz parte da nossa identidade caída. É Cristo que nos liberta, que nos faz transcender, que nos faz nascer de novo. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas aparentemente estão ao lado da verdade. Então, e elas até se sentem ao lado da verdade. Mas quando o anticristo se manifestar, o espírito do engano vai dominar todos aqueles que não têm um compromisso genuíno com a verdade que é Cristo. E elas vão aderir ao anticristo. E vão aderir aos princípios propagados pelo anticristo. Para quê? Para que, olha como é que está escrito no 11, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Ou seja, para que elas saiam de cima do muro. Elas vão aderir à mentira de cabeça, para que no dia do julgamento elas percebam que elas nunca amaram a verdade de verdade, ou genuinamente. Tá bom? E a gente quer viver no engano, sabendo que o engano é uma marca de Satanás, é uma marca dos falsos profetas, é uma marca do anticristo. A gente vai querer viver no engano. Outro motivo para não viver no engano é que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Certo? E o sinal de uma verdadeira conversão é justamente você se despir do velho homem, que é o homem mentiroso, e se revestir do novo homem, que é o homem que anda segundo a verdade. Um exemplo clássico de uma conversão é uma pessoa que mentia e parou de mentir. Mas o problema é que a gente encontra muito crente que creu em Jesus, mas continua com o velho homem, continua mentindo. Em nome de Jesus, irmão, a gente precisa abandonar a mentira. Só que, quando a gente fala de abandonar a mentira, a gente sabe que a gente, quando aceita Jesus, a gente abandona muitas mentiras. Muitas mentiras. São aquelas mentiras mais fáceis de abandonar e mais escancaradas. O problema são as mentiras mais sutis, ou aquelas mentiras relacionadas à proteção nossa para não ser prejudicado. Vamos lá? Primeiro vamos fazer uma digressão acerca de quais são os principais motivos pelos quais as pessoas mentem. Primeiro é para obter alguma vantagem, né? A pessoa mente, por exemplo, para o INSS para obter um benefício. Ela também mente para não ser punida. É o camarada que praticou o crime e fala na frente do juiz que é inocente. Então esses são os dois principais motivos, certo? É a cobiça, é a ganância, é o objetivo de ganhar algo que ele não teria direito, e a mentira para se proteger de uma punição. No entanto, existem as mentiras mais sutis. Essas normalmente continuam na vida de uma pessoa, mesmo depois dela aceitar Jesus, se ela não tiver a revelação e o arrependimento. São as mentiras que normalmente são pautadas no orgulho.
O orgulho como autoproteção, autopromoção, que é aquela pessoa que conta aquelas mentirinhas para querer mostrar que ela é mais do que ela realmente é. Então, às vezes, as pessoas continuam nessa mentira de usar uma bolsa falsa para querer mostrar que tem um dinheiro que não tem. É uma mentira relacionada a uma história mal contada que te promove durante essa história. São mentirinhas mais sutis. Mas essas da autopromoção nem são as mais frequentes. As mais frequentes mesmo, irmãos, entre crentes, são as relacionadas à autodefesa. E aqui eu não estou falando da autodefesa no primeiro sentido, para se livrar de uma punição. Aqui eu estou falando da autodefesa para se livrar de um julgamento, de uma crítica. É aquela pessoa que fala que está chegando e ainda nem saiu de casa, que está terminando um trabalho que ela ainda nem começou, que ela ainda está pela metade, que fala para os outros, pode contar comigo, mas quando você, se você contar mesmo, você vai ficar na mão, porque você não pode contar com ela. São pequenas mentirinhas que a gente fala, que a gente verbaliza, não com o objetivo, assim, de enganar severamente, de obter uma grande vantagem, mas são mentirinhas que a gente fala para se proteger de julgamentos e críticas, que são mentira da mesma forma. E que normalmente tem como raiz o orgulho, principalmente na sua manifestação como autodefesa. Temos também mentiras relacionadas à autossuficiência, que também não são tão frequentes quanto a autodefesa, mas que se materializam. Você pergunta para alguém, está precisando de ajuda? É pessoa autossuficiente que acha que não precisa de ajuda de ninguém? Não, tá tudo bem, tá tudo certo, não tô precisando não. E tá precisando muito de ajuda. Então, queridos, vamos ficar ligados nessas mentirinhas banais. Eu quero também trazer um alerta para vocês, é que nenhuma verdade procede da mentira. Quando você mente, você está se divorciando de Jesus, que é a verdade. Nenhuma verdade procede da mentira. E aí aqui, isso, porém, não significa, irmãos, que a gente tem o direito de ser grosseiro. Tem gente que gosta de bater no peito e fala, eu falo a verdade mesmo, comigo não tem mentira, comigo não tem engano. E ele usa desse artifício para querer pisar nos outros, para querer humilhar os outros, para querer ser grosseiro. Irmãos, falar a verdade não tem nada a ver com grosseria, você pode falar a verdade com a gentileza. A pessoa fala, eu tô bonita, tá feia que dói. Tu vai falar que tá feia que dói, irmãos? Falar, assim, tá, você tentou uma coisa interessante, mas acho que não ficou tão bom. Não precisa falar que tá feia que dói, isso é estupidez, é grosseria. Tem gente, irmãos, que acha que andar na verdade é deixar de ser gentil. A esposa pergunta se tá bonita, ele tá igual a baranga, tá horrível. Que isso, irmão? Em nome de Jesus, tu aprendeu, viu Jesus falando assim com as pessoas? Ele falou contra hipócritas. Ele falou contra religiosos que utilizavam da religião para ocultar suas mazelas, era um sepulcro caiado. Jesus não falava assim com as pessoas em geral, Jesus era gentil, ele era amoroso. Tá bom? Então não vamos usar do argumento da verdade para pisar nos outros. Inclusive, Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 4, versículo 16, para a gente seguir a verdade em amor. A verdade sempre tem que ser temperada pelo amor, caso contrário, a gente vai usar a verdade para massacrar os outros. E por fim, quero deixar um alerta aqui para alguns irmãos de algumas profissões que são dados à mentira, irmãos. Primeiro aqui, pedreiros. Meu Deus do céu, se tu é pedreiro, irmão, em nome de Jesus, anda na verdade. Eu sei que isso pode te prejudicar. Por exemplo, você fala que vai pegar a obra de alguém, você já está terminando uma obra. Não, posso pegar sim, semana que vem eu pego. Sendo que você não tem condições de semana que vem. Não mente, irmão. Mas se eu falar a verdade, ele vai contratar outro pedreiro, não vai me contratar. E eu vou precisar de 2 semanas para terminar essa, mas ele não quer esperar 2 semanas, ele quer esperar uma só. Aí o que o pedreiro faz? Ele vai, fica 2 dias, aí volta para a obra anterior para terminar a obra anterior. E aí fica enrolando aquela pessoa que está esperando por ele. Aí quando termina essa aqui, vai para lá. Sendo que essa pessoa, ele trabalhou 2 dias na obra dela e deixou ela esperando uma semana toda, uma semana e meia. Irmão, isso é errado. Por nome de Jesus. Para com essa mentira, tá? Tem muito irmão pedreiro mentiroso, tá? Vigia em nome de Jesus. Tem alguns irmãos também que são advogados. Eu já andei em mentira. Mentira por causa do meu orgulho. Quando Jesus tratou o meu orgulho, eu vi o quanto eu andava no pecado da mentira por causa dele. Às vezes a pessoa chegava lá no escritório, a gente tinha um atendimento, e eu tinha um problema grave de perfeccionismo. Isso também decorre do orgulho. Eu queria fazer uma ação perfeita. Então as ações mais complexas, eu travava, eu não conseguia fazer. Eu travava. E aí, quando a pessoa ligava, eu dizia que já tinha dado entrada, já estava com o juiz, que já está caminhando, e eu era um mentiroso. Como que eu conseguia sobreviver na profissão? É porque 90% das coisas eu fazia.
certo? Ainda é uma coisa ou outra com atraso, mas fazia, e atraso normal, tá? Não tô falando de atraso igual esses casos complexos, não, que eu chamava até de dinossauros, que eu não conseguia fazer. Jesus teve que me tratar do orgulho para eu conseguir fazer aqueles processos. Enquanto eu não fui tratado, eu não conseguia, eu travava. Eu fui até em psicólogo, não adiantou. Então teve que o meu eu morrer, para aquele perfeccionismo morrer, e aí, com a morte desse perfeccionismo, conseguir fazer aquelas ações, da entrada naquelas ações, enfim. Isso eu estou falando para vocês porque eu era mentiroso, pelo menos nesse aspecto. Nunca menti de ficar com dinheiro de cliente, de falar que ia ganhar uma causa que eu sabia que não ia ganhar. Nunca fiz isso, graças a Deus. Mas eu mentia nessa parte, dizendo que já tinha dado entrada e não tinha. E eu era um mentiroso. Estava seguindo as pegadas de Satanás. E por causa de orgulho. Eu poderia muito bem falar para a pessoa, não, faz o seguinte, ó, não estou conseguindo dar entrada, dá entrada com outra pessoa. Mas eu estava com medo dela falar mal de mim, de me criticar. Entendeu? Como é que era o orgulho? Poderia muito bem repassar o processo para alguém. Mas é por causa do orgulho, eu ficava travado. Travado mesmo. Nem psicólogo deu jeito. Então, queridos, por isso que eu estou falando dessa raiz de orgulho que tem às vezes na mentira. Tá? Que a gente tem que se despir do orgulho, porque senão a gente não consegue parar de mentir. Pais que mentem aos filhos. Irmão, em nome de Jesus, não minta para o seu filho. Não minta para o seu filho. A gente adulto, a gente tem uma tendência muito grande de querer pegar atalhos com os nossos filhos. E aí acaba mentindo para eles. Domingo agora, eu passei por uma situação dessa. Fui visitar uma igreja. De manhã tinha a salinha das crianças. Minha filha pequena de 3, vai fazer 4 agora. Ela não gosta de ficar em salinha. E aí, desde casa, eu vou trabalhando na mente dela. Ó, eu vou levar você, você vai ficar na salinha, tá? Eu vou te levar pra salinha. Ah, não quero. Vai levar sim. Papai vai ficar um pouquinho com você. Papai não vai sair da salinha sem falar com você. Porque tem pai que vai lá, deixa o filho, fala que não vai sair. Quando o filho se distrai, ele mete o pé. Eu falei pra ela, eu não vou sair sem falar contigo. E aí, tô na salinha. Daqui a pouco, depois de uns 10 minutos, minha filha se distraiu com um brinquedinho lá. Aí uma tia falou pra mim, pai, pode ir. Como ela tá distraída, a partir de agora a gente consegue ficar com ela. Falei, mas eu prometi pra ela que eu não iria sair sem falar com ela. Então faz o seguinte, eu vou falar com ela. Se ela não quiser ficar de jeito nenhum, eu vou ter que levar ela de volta. E aí fui, esperei mais um pouquinho, a tia veio falar comigo de novo. Aí eu falei, poxa, eu não vou poder mais adiar, né? Aí chamei minha filha e falei, olha só, papai vai sair, mas papai vai vir te buscar. E sua tia já estava do lado falando, não, as outras crianças também, todo mundo vai vir buscar, os papais todos deixaram e tal. E aí, irmãos, eu fiz questão de não mentir para ela. Mas qual seria o atalho, irmãos? No momento que ela estava distraída brincando, eu saí pela porta e ia pro salão, né? Do culto. Então, queridos, a gente não pode mentir, irmão. A gente não pode fazer concessão com a mentira. Nós não podemos fazer concessão com a mentira. Existem pessoas também que mentem para si mesmas. Isso aí é triste, tá? Isso é triste. A pessoa mente que não consegue jejuar. Mentira, você consegue sim. Você consegue jejuar. Você consegue resolver o problema. Você consegue ter aquela conversa difícil. Você consegue. Você não quer. Para de mentir para si mesmo. Tem muita coisa que a gente não faz porque a gente não quer de verdade. E a gente fica se enganando, dando desculpa para nós mesmos. Em nome de Jesus, rompe com isso. Rompe com isso. Para de mentir para você mesmo. Por fim, difamação e fofoca. Só que antes de eu falar de difamação e fofoca, quero convidar você que ainda não é apoiador do canal para se tornar um apoiador. Você se tornando um apoiador, clicando no Apoia-se, além de ajudar na continuidade desse trabalho, além de você manifestar sua gratidão se essas aulas te abençoam, você também terá acesso a esses slides e a todos os slides do trimestre. Os apoiadores, eles se tornam apoiadores, depois eles clicam no link novamente, quando eles entrarem pela segunda vez como apoiadores, já vai aparecer para eles lá um link específico para eles clicarem e baixarem todos os slides das aulas. Então, em nome de Jesus, se você quer ter acesso a esse slide, não deixe de se tornar um apoiador, porque você vai ajudar na continuidade do trabalho e também vai acessar os slides, tá bom? E se você está assistindo até agora e ainda não comentou o vídeo, irmão, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Se você chegou aqui, que nem todos chegam até aqui, a minoria, se você chegou até aqui, por favor, faz a tua parte aí, em nome de Jesus. Vamos falar, irmão, de difamação e fofoca. Queridos, existe a difamação, que a gente pode chamar de uma fofoca dolosa, né? A pessoa sabe que ela está falando é mentira, mas mesmo assim ela fala, tá? E existe a fofoca. A fofoca, normalmente, a pessoa que está fazendo a fofoca, ela não sabe que é mentira. Ela tem certeza que é verdade ou acha que é verdade.
E mesmo assim, ela propaga a informação desabonadora da vida dos outros. Irmãos, tanto a difamação, eu estou usando a difamação aqui no sentido genérico, tá? Tanto a difamação quanto a fofoca são pecado. As duas condutas são pecaminosas. Bota isso na tua cabeça. Por quê? Porque quando eu falo mal de alguém, irmãos, a pessoa tem uma reputação que ela constrói ao longo de anos. E aí, por falta de vigilância, eu falo mal de alguém, quem me ouviu fica contaminado. A pessoa que me ouviu falando mal do fulano, nunca mais vai olhar o fulano da mesma forma. Ela sempre vai lembrar daquilo que eu falei. Então a gente tem que vigiar, irmãos, com a nossa língua. A nossa língua é como se fosse uma pequena faísca que bota fogo numa floresta inteira, conforme disse Tiago. Então precisamos vigiar. Precisamos vigiar. A revista traz uma frase interessante acerca da destruição da reputação de alguém. Que a pessoa demora anos para construir reputação e a pessoa destrói isso com um post na rede social. Por exemplo, a revista traz uma frase maravilhosa para sintetizar essa ideia. Ela diz que a mentira é como se fosse um balde de penas que alguém atira de uma montanha. Você nunca mais vai juntar as penas novamente, irmãos. Nunca mais. Então vigia muito na hora de falar de alguém, porque você está atraindo juízo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, vigia, tá? Então precisamos ter um zelo com a nossa língua. Quem fala pouco, irmãos, erra pouco. Quem fala muito, erra muito. Já diz o texto de Provérbios, eu estou parafraseando, tá? Então vigia, vigia. Aí a Bíblia vem falando de vários pecados dentro dessa temática. Por exemplo, fala das detrações, que é ficar falando mal dos outros, dos mexeriqueiros, que são os fofoqueiros, tá? Os detratores têm esse sentido aqui de difamação, que é falar mal dolosamente, e os fofoqueiros são esse mexeriqueiro, que ficam falando da vida dos outros. Ainda que seja verdade. Se degrine a imagem de alguém, você não pode falar. Por quê, queridos? Por quê? Porque o amor não faz mal ao próximo. O amor não faz mal para você. Você vai zelar pela imagem da pessoa, pela reputação da pessoa. Outra coisa, não faça com os outros o que você não gostaria de falar, que fizessem com você. Você gosta que alguém fique falando mal de você para os outros? Como é que você faz a mesma coisa? Então, irmão, tem esses dois critérios. O amor não faz mal ao próximo e não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Se essa pessoa, quando você está falando de alguém, se essa pessoa estivesse presente, você estaria constrangido ou você estaria tranquilo? Se você estivesse constrangido ao falar de uma pessoa na presença dela, é porque você está errando. Tá? Então vigia. Voltando aqui, Paulo fala também de outras obras da carne relacionadas à língua, né? Porfias, que são as discussões, pelejas, que são as brigas. Tem casa, irmão, que o que tem nelas é porfia, peleja e dissensões. É só o que tem. Então, em nome de Jesus, irmão, vamos vigiar. A gente não tem que ficar discutindo o tempo todo, não. Paulo fala também das gritarias lá em Efésios, outra obra da carne, que não pode ter na nossa casa. Eu tento vigiar. Quem tem filho pequeno, irmão, é só Jesus. Toda hora eu me pego tendo que me policiar nessa área. Mas em nome de Jesus, Jesus vai me ajudar. O Espírito Santo vai continuar me dando força. E vai me lembrar quando eu errar, para eu pedir perdão para as minhas filhas e para eu me consertar. Porque gritarias é obra da carne. Os vizinhos ouvem. Os vizinhos ouvem, tá bom? Então, ó, porfias, peleja, dissensões, tudo isso são obras da carne relacionadas com a língua. E exemplos da lição atual, que são obras da carne manifestadas através da língua, eu faço testemunho que nós já vimos, as mentiras que nós já vimos, e aqui nesse momento a gente está vendo a fofoca, tá? Sejam elas decorrentes de afirmações verdadeiras ou falsas, tanto faz, tá bom? E a gente não pode se esquecer também do esporte nacional dos crentes carnais, né? Que é falar mal do pastor e dos líderes. Irmãos, em nome de Jesus, está traindo maldição para a tua vida. Vigia. Vigia. A gente não tem que ficar falando mal de pastor, irmãos. Próxima. Nossas conversas, irmão, tem que ser conversas que edificam. Conversas que edificam, tá? Vamos sempre se preocupar em edificar. Tudo que a gente disser tem que agregar na vida das pessoas e nunca retirar. Aí tem alguns textos também que falam do juízo de Deus contra os fofoqueiros, certo? Aquele que difama com a sua língua. Ele está debaixo do juízo de Deus. Deus os destruirá. É isso que está escrito aqui em Salmos. Então vamos vigiar em nome de Jesus. Claro, irmãos, quando falar de alguém for uma informação útil, aí você pode falar, como por exemplo um testemunho, um exemplo. Claro que você vai tentar se cercar de cuidados para você não expor a pessoa. Eu já falei vários exemplos aqui de situações que eu vivi
e que eu vi e que servem de ilustração para as aulas. Mas eu tento falar de uma maneira que você que está assistindo a aula não perceba. Porque tem muita gente que está assistindo a aula que me conhece, irmão, que é da Assembleia de Deus da Areia Branca, que me conhece desde pequeno. Eu tento falar de alguma maneira que a pessoa não perceba. Claro que posso escorregar uma vez ou outra. Mas a minha preocupação é sempre edificar. Nunca, nunca, jamais prejudicar. Tá? E aí, queridos, vem um grande alerta das mensagens que a gente compartilha no WhatsApp. Irmãos, em nome de Jesus. Zap é uma fonte inesgotável de pecado para alguns crentes. Ele recebe uma notícia de alguém, ele já compartilha sem verificar. Irmãos, você está sendo um propagador de mentira, você está sendo filho do diabo. Quem propaga mentira é filho do diabo. Ah, mas eu não sabia. Então não compartilha se você não tem certeza, crente. Em nome de Jesus, sai do pecado. E outra coisa, irmãos, a fofoca, irmãos, é um pecado que é inconsciente. Por isso que você quase não... Você vê testemunho de ex-fofoqueiro, você vê de ex-ladrão, você vê de ex-viciado, você não vê de ex-fofoqueiro. Por quê? Porque normalmente o fofoqueiro ele não sabe que é fofoqueiro, ele acha que ele só está contando uma história. Irmão, se diminui a imagem do irmão, se de alguma maneira afeta a imagem dele, é fofoca. Ponto. E aí, quando você entende que está sendo fofoqueiro, o que você tem que fazer? Pedir perdão. Faz o seguinte, toda vez que você fizer uma fofoca a partir de hoje, que você não perceber que é fofoca, o Espírito Santo te falar, você tem um dever agora. O dever do arrependimento genuíno. Sabe que dever é esse? Você vai ter que procurar a pessoa de quem você falou mal e confessar para ela, ó, eu quero te pedir perdão porque eu falei mal de você, falei isso, isso, isso de você. Eu duvido se você não muda. Eu duvido. Até você que não é fofoqueiro, que acha que não é fofoqueiro, coloque esse compromisso no teu coração, assina esse compromisso aqui hoje. De toda vez que você falar mal de alguém, o Espírito Santo te alertar, você assumir a responsabilidade de confessar para aquela pessoa que você falou mal dela. Você vai ver se você não muda. Vamos continuar. Ai, Jesus, eu tô achando que eu já tô com o tempo muito avançado, mas vamos direto para fake news, tá? Ah, tá. Como eu lido com fofoqueiro. Quando o fofoqueiro vem até mim. Isso aqui é importante, não tem como eu pular. Tava achando que o tempo tava passando muito rápido e eu não quero também deixar a aula extremamente longa como algumas, né? De 1h30, em nome de Jesus. Como eu lido com fofoqueiro, irmãos? Toda vez que alguém vem falar alguma coisa de mim, de outra pessoa, a primeira pergunta que eu faço é, eu vou poder ajudar? Você acha que eu vou poder contribuir de alguma forma se você me contar isso? E aí, mediante o que a pessoa me disser, posso ajudar? Não, acho que não pode. Aí eu falo assim, então não me fala. Tá? Então não me fala. É assim que a gente lida com fofoqueiro. Minha esposa é até melhor do que eu nisso. Ela é até melhor. Ela é mais atenta a isso. Ela corta o fofoqueiro muito mais facilmente do que eu. Mas eu preciso aprender a ser como ela. Porque eu faço, mas às vezes eu escorrego e presto meu ouvido pro fofoqueiro. Então, queridos, a gente tem que rejeitar. Falar, ó, não me conta. Não me conta. E por que a gente tem tanto prazer, irmãos? A palavra diz, ó, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. A nossa carne, ela se alimenta da fofoca. Tem um livro chamado Sapiens, é um autor secular, e a tese dele é que a humanidade, o Homo sapiens, só conseguiu sobreviver e se multiplicar por causa da fofoca. Olha isso. Ele identifica que a fofoca é uma característica tão intrínseca da humanidade que ele atribui a isso a causa de uma como é que eu vou dizer, de uma vantagem evolucionária. Ou a vantagem evolutiva. Pra você ter uma ideia de como que a fofoca faz parte da história humana, certo? E a Bíblia diz que ela é como se fosse um petisco delicioso. Então a gente tem que vigiar, a gente tem que cortar logo, porque a nossa carne gosta. Tudo que a nossa carne gosta, a gente tem que cortar rápido. Não pode começar a ouvir, se começar a ouvir, vai querer ouvir o resto, tá? E como que eu lido com o fofoqueiro? Não deixo ele falar e não ando com ele. Eu não tenho que estar misturado com fofoqueiro, irmãos. Eu não tenho que andar com fofoqueiro. É a Bíblia que faz isso, ó. Não andarás com mexeriqueiro. Então, quem gosta de falar da vida dos outros, eu tenho que manter a distância. Porque a Bíblia manda eu fazer isso. Não é desprezar. É não ficar tendo comunhão com pessoas assim. Por quê? Porque ela vai ficar falando mal da vida dos outros para mim. E eu vou te dar uma má notícia. Se ela fala mal dos outros, ela vai falar de você. Escreve o que eu tô te falando.
porque ela é fofoqueira, tá? Outra coisa, fake news. O que é a fake news? Essa palavra ficou popular depois que o Trump venceu a eleição norte-americana na primeira campanha que ele disputou. Fake news, irmãos, é mentira. Isso sempre existiu na política. No entanto, o termo se popularizou porque a esquerda norte-americana queria justificar a vitória do Donald Trump e diminuir a vitória, dizendo que ele só ganhou por causa de mentira, por causa de fake news. Irmãos, de fato, a fake news, ela pode sim ser utilizada como estratégia política. É você fazer uma difusão em massa de uma determinada informação pelas redes sociais, e aí, pelo viés de confirmação, a pessoa entra no Facebook e vê a informação. Entra no Instagram, vê a mesma informação. Entra no Twitter e vê a mesma informação. Liga a Globo, vê a mesma informação. Qual é a sensação que ela tem, através do viés de confirmação, de acreditar que aquilo ali é verdade? Então, com certeza, a difusão em massa de uma mentira faz com que as pessoas acreditem que aquela mensagem é verdadeira, mesmo sendo falsa. Então, é óbvio que fake news pode ser utilizado como ferramenta política para criar narrativas, para criar falsas verdades. E é por isso que hoje já se fala de uma era da pós-verdade, em que o que mais importa não é a verdade no sentido genuíno, e sim no quão uma informação está difundida para que gerem a sensação de que ela é a verdade. Quer ver uma... Eu não vou entrar no mérito político, mas existem algumas fake news aí relacionadas à direita que claramente são fake news, mas mesmo assim são propagadas, tá? Mesmo quando os fatos corroboram em sentido contrário. Mas eu não vou entrar nesse mérito, tá bom? Vamos falar aqui de o outro lado da moeda. Se, por um lado, é possível, sim, utilizar fake news para criar narrativas, para criar falsas verdades, isso é um problema grave que as democracias mais modernas vão precisar lidar. Não tem jeito, vão precisar lidar com isso. O combate à fake news me parece um caminho muito pior e muito mais autoritário. Se a democracia corre risco por causa da fake news, o combate eu acho que é muito pior do que a fake news em si. Por quê? Porque em nome de combater fake news, eu cancelo perfis, ou seja, eu faço censura prévia, eu persigo pessoas, prendo pessoas, sem ter acusação formal. Galera, o que está acontecendo no Brasil não tem nenhum fundamento jurídico. Criaram um inquérito para combater fake news, milícia digital. Até hoje, cadê as milícias condenadas? O inquérito é de 2019. Cadê a condenação dessas milícias? Então ficam usando esse argumento, a mídia que perdeu espaço para as redes sociais endossa, e aí todo tipo de arbitrariedade é praticada em nome do combate às fake news e de defesa da democracia. Quer dizer, você acaba com a democracia para salvar a democracia. Pelo amor de Deus. Então, sim, fake news é um problema sério. E aí o que é feito? Como eu disse, vou dar um exemplo, tá? Todo mundo falou que Bolsonaro ganhou a eleição de 2018 por causa de disparo em massa de rede social, de WhatsApp. Propagando mentira através de WhatsApp. Só que quando foram investigar, descobriram que quem fez isso foi o Haddad. Na época o Lula estava preso, foi o Haddad que veio o candidato. E o TCE tinha tanta prova que condenou o Haddad, condenou a chapa do Haddad por propagação de mentira através de disparo em massa de WhatsApp. Então, para você ver como essa questão da fake news, ela cria falsas verdades. Se você for na mídia, até hoje falam que a direita consegue prosperar nas redes sociais por causa de propagação de mentira, por causa de disparo em massa de WhatsApp. Quando quem fez isso foi justamente o partido de esquerda. Mas na mídia isso é um consenso. É um consenso de que o Bolsonaro ganhou em 2018 por causa de disparo em massa de rede social. Pelo amor de Deus. Forjaram uma falsa verdade. Uma falsa verdade. Se você olhar na grande mídia, todo mundo propaga. E existe também, irmãos, a gente não pode negar, mentiras de direita. Por exemplo, houve a comprovação efetiva de que a eleição brasileira foi fraudada nas urnas? Não. Que ela foi uma fraude no sentido de que o órgão responsável pela eleição, que deveria ser imparcial, foi completamente parcial, isso aí não tem dúvida. Mas eu estou falando de fraude nas urnas. Teve gente que, com base nessa informação falsa, foi fazer baderna em Brasília. E na época, há tempo eu disse, isso tá errado. Tinha crente lá com Bíblia participando do quebra-quebra. Isso tá errado. A gente não é dessa turma que quebra. A gente é diferente. Mas aí propagaram tanto essa ideia de que as urnas estavam fraudadas. Pode até ser que esteja.
Eu não estou entrando no mérito, estou falando que tem que ter prova. Você não pode propagar uma história sem ter prova. E aí propagaram tanto essa história, que eu não sei se é verdade ou não, provavelmente é mentira, de que houve fraude nas urnas eletrônicas. Propagaram tanto isso que o povo se revoltou, foi fazer quebra-quebra, e quem foi fazer quebra-quebra está preso até hoje. E eu falei à época, quando estava acontecendo, eu falei, o ex-presidente Bolsonaro é um covarde. Enquanto ele está lá nos Estados Unidos vendo um cirquinho pegar fogo, todo mundo em porta de quartel, daqui a pouco essa galera vai ser todo mundo preso, eles só estão esperando a boa. Eu falei antes que ele estava sendo covarde, deixando todo mundo aqui na furada. Que um dia alguém ia ter coragem de prender e iriam prender com força. Porque tem um tipo penal específico que é suscitar animosidade entre a sociedade civil e as Forças Armadas. Ficar na porta de quartel pedindo golpe é crime. Eu falei, ele tá deixando as pessoas fazerem isso, esperando o circo pegar fogo para ele voltar como herói. Ele tá sendo covarde. Falei à época. Votei nele em 2018, votei nele depois. Sou politicamente mais alinhado à esquerda, mas a gente tem que ser, irmãos, críticos. Precisamos ser críticos. Nós não somos gado. Foi covarde, deixou as pessoas se alimentarem dessas mentiras. Pode ser que tivesse uma verdade ou outra ali no meio, mas deixar as pessoas se alimentarem dessas mentiras, praticarem crimes e depois serem presas como estão até hoje. Então, queridos, pelo amor de Deus, irmãos, vamos tomar cuidado com mentira, tá? Vamos tomar cuidado com fake news. Agora, o combate às fake news justifica tudo que está sendo feito pelo Poder Judiciário brasileiro, pela nossa Corte Suprema? É óbvio que não. 2 erros não fazem um acerto. Amém? Resposta aos comentários do último vídeo. Jesus amado. Teve um irmão que falou assim, sonegação de imposto, irmão, pela visão libertária, não é crime, não é errado. Porque na visão libertária, imposto é roubo e sonegar seria uma espécie de legítima defesa. Eu conheço esses argumentos, não vou poder me aprofundar neles porque meu tempo já acabou, mas eu só tenho uma coisa a dizer. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Foi o que Jesus falou. Um irmão falou, Jefferson, gato também seria uma espécie de... Gato de TV, de sinal de TV, também seria uma espécie de roubo? Sim, irmãos, com certeza. Assim como água e energia. Só não é o crime de furto de energia elétrica, tá? Essa é uma questão técnica, tá bom? Mas do nosso ponto de vista moral, cristão, é errado igualmente. Compra de votos. Teve uma irmã que sugeriu isso. Ah, compra de voto também é errado. Óbvio que sim. Quem vende o voto também é criminoso. Tá bom, irmãos? Tem muita gente que é, principalmente interior, que é muito comum o político, o prefeito, comprar o voto dos eleitores. Tem crente que vende voto. Tá? Isso é um absurdo. Pastor que não paga tributo de igreja. Também tá errado. São só coisas que os irmãos mencionaram, eu não vou nem aprofundar, tá? Pastor dirigente que mantém caixa 2 na congregação. Eu já tinha respondido isso no comentário de alguém, tá, irmãos? Irmãos, o que é o caixa 2 aqui? Eu estou levando em consideração que o caixa 2 é o quê? O pastor da congregação, ele faz a arrecadação do dízimo e oferta e ele tem a obrigação de remeter tudo para a sede. E aí o que ele faz? Ele separa uma parte do dinheiro e remete só uma parte. Tá? Ele só bota no livro uma parte para mandar para a sede. A outra parte ele deixa na congregação para gastar na congregação. Vamos lá. Se ele separa uma parte do dinheiro para ele é ladrão. Tem que ser preso, tá? Agora, se ele gasta com a congregação, eu não julgo do ponto de vista criminal que ele está praticando nenhum crime, tá? De apropriação indébita ou de qualquer outro crime. Por quê? Porque ele arrecadou na igreja e está gastando com a igreja. O dinheiro ali é da igreja, tá bom? Mas, irmãos, a gente tem que andar na luz, né? A gente tem que andar na luz. Se você está num campo que te oprime, uma coisa é você pegar o teu dinheiro e não me dar para a sede. O dinheiro é teu. Outra coisa é você pegar dinheiro dos irmãos que ofertaram e dizimaram e não mandar para a sede. Tá? Eu tinha, por exemplo, eu ganhava uma causa, ganhava alguma coisa, um dinheiro extra, eu pegava aquele dinheiro e deixava na congregação, usava na congregação. Eu não mandava para a sede quando eu dirigia a congregação. Tá? Um dinheiro extra, veio de fora. Por exemplo, uma prima da minha esposa ganhou uma bênção nos Estados Unidos, mandou um dinheiro para eu usar na congregação. Eu pegava esse dinheiro e usava na obra da congregação. Problema zero. Agora, dízimo e oferta que a gente pegava na salva, eu nunca reservei parte desse dinheiro para a congregação. Tá bom? Então, irmãos, a gente tem que andar na luz. A gente não tem que andar em trevas, com coisas escondidas. Então, o caixa 2, em que o pastor ele faz arrecadação, sei lá, de 10 mil na congregação, separa 3 para deixar na congregação e manda o resto para a sede, na desobediência, tá errado,
porque ele não está andando na luz. Mas do ponto de vista criminal, eu não entendo que seja crime. Rifa nas igrejas. Irmãos, para ter rifa, irmão, tem que ter autorização do governo, tá? Se você faz rifa sem autorização, você está errado. Jefferson, mas na tua igreja tem rifa? Muita. Inclusive, participei de uma no domingo na igreja que eu fui pregar, dei R$2 lá para a rifa, que a criancinha lá me pediu. Não, eu não costumo fazer, tá? Não lembro se fiz. Acho que nunca fiz. Como dirigente de congregação, nunca fiz. Porém, a gente sabe que é uma prática difundida no meio das igrejas. Mas, irmãos, do ponto de vista técnico, está errado. Você pode incorrer, inclusive, numa contravenção penal, que é a promoção de jogo de azar. Tá bom? Então, irmãos, se você fazia rifa, você é dirigente de congregação, não faça mais. Tá? Não faça mais, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Terminamos aqui o nosso encontro. Vocês viram que a voz terminou, já acabou completamente, né? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe sua aula, que Deus abençoe a sua classe e que eles possam ser muito edificados nessa aula, em nome de Jesus. Amém.